A emoção mais antiga e mais forte do homem é o medo. E o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. Howard Phillips Lovecraft. O que se falar de Howard Phillips Lovecraft, mais conhecido como H.P. Lovecraft ou simplesmente Lovecraft? Bom, antes de dizer que ele é um dos caras mais famosos na literatura do horror, que os livros dele influenciaram artistas assim, no mundo inteiro, vamos falar um pouco sobre o início dessa carreira desse cara, que é assim, simplesmente, ele infelizmente ele não viu o sucesso, mas vamos com calma. O cara basicamente nasceu em 1890, ou seja, faz bastante tempo, e morreu lá pelas bandas de 1937 aproximadamente, com câncer de intestino. Ele teve uma vida de altos e baixos, se casou depois de um certo tempo, foi morar em Nova York, depois voltou para a terra dele, que é em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos. E é um cara assim, ele começou escrevendo críticas a um periódico que ele acompanhava, que ele viu uns estilos de contos, de histórias que ele não curtiu muito. Ele começou a fazer críticas e começou a escrever para esse periódico e começou a ser reconhecido e admirado por algumas pessoas. E a partir daí ele começou a escrever sobre horror, sobre terror e diversas outras coisas, alguns ensaios e tal. E foi aí que começou a surgir essa literatura dele, do horror. Ele começou escrevendo contos como Dagon. Lá para 10 anos depois, aproximadamente, foi que foram surgir contos, um dos contos que tornou ele famoso, que é o chamado de Cthulhu. E o X da questão não é falar meramente, porque esse é um autor que teve obras que influenciaram A, B, C ou D. Não é meramente isso. É porque as obras desse cara criaram um universo. Você está entendendo? Existe uma coisa chamada mitos de Cthulhu, que basicamente são as criaturas, lendas, mitos e cosmoverso e multiverso e cosmologia por trás de todas as obras criadas por esse cara, que foram acompanhados por outros autores, que influenciaram vários outros autores e que criaram todo um universo com um núcleo já formado. Um dos contos mais famosos de Lovecraft é o chamado de Cthulhu, como esse que está nesse livro aqui, o chamado de Cthulhu e outros contos, assim como esse, que é um caso de um dos materiais dele que são longos, que é o caso de Charles Dexter Ward, que é um livro ótimo, excelente. Se eu fosse caracterizar o horror de Lovecraft, eu caracterizaria como uma história estilo noir, tipo investigação dos anos 40 a 60, sendo que é mais para trás, bem mais para trás, misturando um pouco ali com um suspense, um horror meio gótico, assim, uma coisa meio assim opressora, e sempre aquela noção de que não há solução, de que não há uma saída para aquilo. Existe uma citação aqui nesse livro e resume bem isso que eu estou querendo dizer, que fala dessa insignificância do ser humano em relação a todas aquelas criaturas, a tudo que está acontecendo no universo de Cthulhu, digamos assim, que é: o mundo e todos os seus habitantes parecem imensuravelmente insignificantes, de modo que sempre anseio por insinuar simetrias mais vastas e mais sutis do que aquelas relativas à humanidade. Eis, em suma, a essência do horror cósmico, porque é isso que é o horror nas histórias de Lovecraft.
Não é meramente aquele horror que está ali, está ao alcance e tal. Nunca se limita apenas àquilo que é mostrado naquele cenário. Sempre há uma característica a mais, sempre há uma coisa por trás, algo grande, algo cósmico, algo tétrico, que é um termo que ele usa bastante, que é essas coisas titânicas, ciclópicas, gigantes. A começar por Cthulhu, né, que eu vou falar mais propriedade em outro vídeo, mas basicamente o Cthulhu é um dos mitos de Cthulhu, apesar de não ser a criatura mais poderosa, digamos assim, ou mais divina que há no universo dos mitos de Cthulhu e de Lovecraft, consequentemente, mas ele é um dos mais famosos e ele é uma espécie de antigo, praticamente um deus antigo, uma ideia, um horror assim cósmico que existe na Terra há bilhões de anos e está num estado de sono morte em uma cidade subterrânea e que algum dia vai sair e fazer basicamente isso aí, a destruição da coisa toda. E não é só ele, mas existem cultos a isso e você consegue imaginar que uma cena em que estejam acontecendo uma série de assassinatos brutais em uma cidade e quando o investigador chega ao fundo disso, ele descobre que há um culto por trás de tudo aquilo e que é justamente relacionado a essa criatura que é muito maior do que tudo aquilo que está acontecendo. Quando você tem noção de como é isso, você tem uma noção de como são as histórias de Lovecraft. Isso porque eu só estou citando ele, porque o foco aqui é ele, claro, mas existem outros autores como Robert Howard e Auguste Derleth, acho que é esse o nome, que também adicionaram outras criaturas a esse universo, a esse multiverso, a essa cosmologia, e que tem relação direta ou indireta a essas criaturas que fazem parte do universo do Lovecraft, desses mitos chamados mitos de Cthulhu, que estão muito acima ou muito abaixo do nível de poder ou de importância dele, e que saíram, digamos assim, contaminando muitos outros autores. E eu posso passar aqui um tempão citando influências, mas existem influências em jogos de videogame, só para citar alguns. Tem Amnésia, que tem uma influência muito clássica, muito clara do chamado de, assim, dos mitos de Cthulhu. Tem, acho que é Perfect Dark, não é Perfect Dark, é um jogo de GameCube, que basicamente você tem que escolher uma entre 3 entidades cósmicas lá que vão te ajudar e ao mesmo tempo vão arrancar a sua sanidade fora. E no campo da música você tem Iron Maiden, você tem outras bandas aí. Com certeza tem bandas de black metal muito influenciadas aí pelas histórias de Lovecraft. Além de filmes, né? Não somente filmes diretamente relacionados, mas filmes virados indiretamente a isso. E você pensar que há toda uma mística por trás disso, e quando você vai ver, não é necessariamente uma mística, é meramente tecnologia, porque Cthulhu, Azathoth, Yog-Sothoth, os grandes antigos, a grande raça de It, tudo isso e todas essas outras criaturas que nós vamos conhecer aqui nessa sessão de vídeos, porque vai ser que nem os vídeos de Edgar Allan Poe, vai ser um vídeo para cada conto e alguns detalhezinhos adicionais, se for o caso. Vocês vão ver que todos eles são alienígenas, não existe nada de místico por trás disso. É apenas a história deles que é muito bizonha, assim, é muito além da compreensão, e quanto mais além da compreensão, mais difícil de ser palpável pela nossa limitada compreensão, porque eles são criaturas cósmicas, mais insano é, e mais isso leva, digamos assim, à insanidade e ao suicídio, uma coisa... E literalmente é uma morte causada por medo dessas criaturas cósmicas, que é uma coisa que acontece com uma certa frequência nessas histórias. E é isso aí, pessoal. Eu queria que vocês conhecessem esse autor aqui, Howard Philip Lovecraft, que é impressionante. Existem muitos materiais relacionados a esse cara. Com o passar dos vídeos a gente vai conhecendo um pouquinho mais dele e dessas coisas, até onde vai essa influência. Cada vídeo vai ser um conto, e tem muito conto por aí. Se você parar para pensar que existem contos de outros autores que eu também vou procurar para trazer aqui, é muito material, é muito conteúdo, e vai ser sempre um grande prazer
fazer vídeos sobre esse cara e esse conteúdo, que é simplesmente demais. Lamentavelmente, Lovecraft não viu o sucesso que as suas obras vieram a fazer. Apenas muitas décadas depois que ele morreu, foi que ele começou a ter um reconhecimento devido. E só agora, assim, já no final do século XX, foi que criaram um grupo, assim, uma associação realmente grande para pegar toda essa cosmologia, todo esse universo por trás dessas obras, ou que essas obras criaram. E é impressionante, é lamentável que ele não tenha vivido isso, mas nós estamos aqui para deixar essa obra viver e os outros saberem que autor fantástico que ele era. E digamos assim que suas obras ainda são, porque o artista vai, mas a sua obra fica. E como diria Máximos, aquilo que os homens fazem em vida ecoam pela eternidade. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, ter visto o vídeo até aqui. Muitos contos e histórias de horror cósmico aí para vocês, rock and roll, heavy metal. Boas leituras e até os próximos vídeos.